Esse assunto aqui é um assunto sério, tá? Eu não sei se você que tá me assistindo aqui sabe, o Maracanã, ele vai sediar a final da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil, ano que vem. O Maracanã será o palco da final e também estão se discutindo, debatendo, para ver se colocam a abertura da Copa do Mundo no Maraca. E aí, Flamengo e Fluminense, que são os administradores, né, o consórcio Fla-Flu do Maracanã, já sabiam disso. Só que a FIFA, ela tá querendo o Maracanã, eles estão querendo que o consórcio Fla-Flu entregue o Maracanã a ela por um período maior do que o acordado. É isso que fala essa matéria aqui, ó. Fla-Flu questiona período de cessão do Maracanã, a FIFA, que pede intervenção do governo. Então, assim, temos um problema. Temos um problema. A FIFA está solicitando algo maior do que o combinado. A dupla Fla-Flu questionou e a FIFA foi direto ao governo do estado, pedindo intervenção do governo, para o governo poder resolver o problema. Engraçado, né? Na Copa do Mundo dos Estados Unidos, a FIFA não fez o que quis, né? Aqui no Maracanã, em 2014, obrigou que todos os estádios tivessem cobertura, que todos os estádios... Praticamente o Brasil teve que construir sei lá quantos estádios novos para a Copa do Mundo. Lá nos Estados Unidos, nenhum estádio novo construído, os estádios de futebol americano foram adaptados, um monte de estádio sem cobertura, onde a própria imprensa trabalhava ao tempo. Se chovesse, ia chover na cabeça os narradores, mas aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil a FIFA quer impor, quer fazer e acontecer. E, cara, nesse caso aqui, eu acho que a dupla Fla-Flu tá certo. Tá certo. Eles estão divergindo no período. Então, assim, vou ler aqui um trechinho da matéria, mas eu trouxe alguns pontos aqui que eu anotei e vou trazer para você entender bem o caso, tá? Em relação à matéria aqui do GE, ó, período de proteção do gramado previsto é de 28 dias antes do primeiro jogo. FIFA pede auxílio para efetivo cumprimento às obrigações assumidas. Estados Unidos não tem nada disso, né? Palco da final da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Maracanã é motivo de divergência entre a FIFA e o consórcio Fla-Flu. A empresa criada para administrar a concessão do estádio pelos dois clubes questiona algumas exigências da FIFA, entre elas o período de uso exclusivo do estádio para o Mundial e obrigações com a preservação do gramado e renovações permanentes e complementares do equipamento esportivo. Os questionamentos da gestão do estádio fizeram com que a FIFA enviasse um ofício ao governo do estado do Rio de Janeiro com um pedido de intervenção para dar um efetivo cumprimento às obrigações assumidas no contrato assinado entre a FIFA, o próprio governo do estado, a prefeitura e a CBF. Procurado, o governo do estado respondeu ao GE. Lembrando que no Rio de Janeiro, a gente não tem nem governador, né? Eu não sei se você sabe. Não sei se você sabe que o Rio de Janeiro tá sem governador. Tem um tampão lá, tem alguém tomando conta, mas não tem um governador. Porque aqui no Rio de Janeiro, sei lá, foram os últimos sei lá quantos governadores foram afastados, sofreram impeachment, foram presos, enfim. Cada um por um motivo diferente. Então, no cargo de governador hoje tem um tampão lá, ok? Mas vamos lá. O governo do estado respondeu: ainda não existe qualquer definição quanto aos temas citados. A FIFA disse que não comenta discussões em andamento com as partes interessadas. Continuamos trabalhando em estreita colaboração com todos os parceiros para garantir a realização bem-sucedida da Copa do Mundo Feminina. O consórcio Fla-Flu também não respondeu. Bom, eu separei alguns pontos aqui para trazer para vocês, para tentar tornar isso aí o mais claro possível para o teu entendimento, tá? O ponto principal dessa questão é o seguinte: o contrato prevê 14 dias de uso exclusivo da FIFA, ok? O que foi assinado? 14 dias de uso exclusivo da FIFA. Mas o período de preservação do gramado começa 28 dias antes. Então, Flamengo e Fluminense vão ficar, ano que vem, um tempão sem poder utilizar o Maracanã. Depois que acabar, veja bem, hein? 14 dias de uso exclusivo da FIFA.
28 dias antes do jogo, preservação do gramado, e 5 dias depois que acabar a competição, quer dizer, o Maracanã vai ser utilizado na final. Então, acabou a competição. Tem mais 5 dias. Preservação contínua por 5 dias após o término. O que isso vai impactar diretamente no Fluminense? Isso vai impactar em receita, isso vai impactar em logística e isso vai impactar diretamente no desempenho esportivo, né? Porque o Fluminense vai ficar sem o Maracanã aí, não sei te dizer ainda por quantos jogos, mas se você botar aí 28 dias, mais bota aí um mês pelo menos, o Fluminense sem o Maracanã, você pode botar aí pelo menos no ruim, de 4 a 5 jogos. E o Fluminense vai ter que levar esses jogos para outra praça. Quem paga esse ponto? Quem paga esse preço? O que a gente perde? A gente perde potencial de bilheteria, a gente perde mudança de mando de campo, vai ter que jogar em algum outro lugar. Impacto, isso pode impactar diretamente no sócio-torcedor, porque vai ter gente que vai falar, para que eu vou pagar o sócio-torcedor esse mês se o Fluminense não vai jogar em casa? E eu não vou poder usar o meu benefício de sócio. Isso pode impactar diretamente no programa de sócio, que já não anda lá essas coisas, né? Possível sequência longe da principal casa do clube, ou seja, a gente não sabe, não tem a tabela do ano que vem ainda, mas com certeza vai impactar. O Fluminense vai ficar um tempão jogando fora da sua casa, longe da sua torcida. E aí teria que ter uma necessidade, há uma necessidade desde já, de uma antecipação do calendário do ano que vem. A CBF ela já tinha que antecipar o calendário, até para o Fluminense poder se programar. Não é verdade? Quem paga essa conta? Isso aí é um conflito também, que a dupla Fla-Flu, a gestão do Maracanã, né, o Fla-Flu SA, tá perguntando, né? Porque o consórcio questiona. Quem vai ser o responsável por esses investimentos? É o governo do estado? É a prefeitura? É o governo federal? É a FIFA? É a CBF? Ou é a dupla Fla-Flu que vai ter que botar dinheiro? O governo cede, a FIFA cobra, e o dupla Fla-Flu é que vai ter que pagar? A FIFA afirma que a concessionária assinou anexos como autoridade do estádio. Ou seja, a FIFA assinou como autoridade. Então, durante esse período, o estádio é da FIFA. Se o estádio é da FIFA, eles é que gastam, eles que botam dinheiro ali. Tá tendo uma briga em relação a isso. A gestão do estádio contesta a responsabilidade integral. A FIFA quer que a gestão, o governo do estado, assuma tudo. Só que quando o estádio está cedido a eles, o estádio passa a ser deles, entre aspas, durante esse período. A apuração do GE indica a divisão das obras, mas isso ainda não está definido, tá? E o governo do estado e da prefeitura tem que participar, o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem que participar disso também, né? Qual é a posição da FIFA? Obrigações já teriam sido assumidas em contrato. Para a FIFA, o debate atual ocorre depois de meses de desenvolvimento de projetos e adaptações. A entidade cobra cumprimento do contrato do estádio. Tipo, assinaram, assumiram a responsa, agora cumpre. Assinou sem ler, se vira. O contrato envolve FIFA, governo do estado, prefeitura e CBF. Não envolve a dupla Fla-Flu. Não envolve a gestão do estádio. Mas eles querem empurrar isso pra gente, né? A FIFA não detalhou publicamente como tá essas negociações, por enquanto. Disse que segue trabalhando com os parceiros, conforme eu falei aqui agora, tá? Existe também, pessoal, um conflito institucional aí. FIFA, governo e clubes têm interesses diferentes. A FIFA quer segurança operacional e gramado preservado. Os clubes querem reduzir perda esportiva e financeira. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense, nesse período do ano, vão estar disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eles querem reduzir ao máximo a perda esportiva e a perda de grana também, né? Que vai deixar de ter a bilheteria. O governo assumiu o compromisso com o evento. Agora, tá indo naquele empurra pra lá e pra cá. E a solução precisa evitar que o custo recaia somente sobre a dupla Fla-Flu, que é a gestora do estádio. Eu vou fazer agora 4 perguntas. E eu quero saber se você que está me assistindo tem respostas para isso, tá? É aceitável o Maracanã, a dupla Fla-Flu, ficar sem o Maracanã durante 28 dias antes do primeiro jogo? Então você pega lá, se a abertura for feita no Maracanã, é 28 dias antes da abertura, amigão.
É 28 dias antes do primeiro jogo. Se o Maracanã só fosse ser utilizado para a final, é 28 dias antes da final. Se a abertura também for no Maracanã, o jogo de abertura, é 28 dias antes da abertura. A gente tá falando aí de quase 2 meses, pô. É aceitável isso? Quem deve pagar as contas? É o governo do estado que assumiu o compromisso? É o governo federal? É a prefeitura do Rio? É a FIFA? Ou são os administradores do Maracanã? Quem tem que arcar com a conta, com a grana? Fluminense e Flamengo precisam ser compensados financeiramente? O governo do estado? Enfim, eu vou falar o governo, tá? Toda hora não tem que ficar falando governo do estado, prefeitura, governo federal. O governo vai ter que ressarcir a dupla Fla-Flu por esse período? Sem o seu estádio? Vai ter que receber uma grana? É como se eles estivessem alugando o Maracanã? Qual estádio que o Fluminense poderia jogar? Porque a CBF vai implementar, ainda não implementou, mas, segundo consta, vai implementar ainda em 2026. Que a Série A, os jogos da Série A, só poderão ser disputados em estádios que tiverem o VAR semiautomático. O impedimento, perdão, semiautomático. Estádios sem a tecnologia do impedimento semiautomático não poderão receber jogos dos clubes da Série A. E aí, se por acaso você tivesse com o pensamento, né? Ah, Dezão, o Fluminense pode jogar em Volta Redonda. O Fluminense vai jogar em Volta Redonda. Não, não vai jogar em Volta Redonda. Porque, a não ser que o pessoal lá em Volta Redonda coloquem com a tecnologia do impedimento semiautomático. Se isso não acontecer, E aí, onde a gente jogaria? Espírito Santo, Dezão. Espírito Santo tem a tecnologia do impedimento semiautomático? Vai ter que ter também. Então, assim, vai complicar, cara. Vai complicar. É um problema que a gente já tá antevendo. Já tô trazendo aqui um problema que nós teremos o ano que vem, mas eu acho que é um assunto importante que precisa ser debatido, tá? A dupla Fla-Flu, ela paga e paga muito bem pro governo do estado para poder usar o Maracanã. Eles venceram uma licitação, não estão lá de favor, não. E eles vão arcar com todos os custos e o prejuízo esportivo, financeiro, de logística dessa Copa do Mundo, que é bem bacana, legal. Legal, Copa do Mundo no Brasil, final no Maracanã. Excelente. Mas quem tem que pagar o custo disso não somos nós, né? Quem tem que pagar é o governo. Afinal de contas, eles quiseram e assumir a responsabilidade de organizar uma Copa do Mundo aqui. Então, eles aqui arquem com esse gasto. Pelo menos é a minha opinião. Queria saber qual é a sua, tá bom? Obrigado você que clicou nesse vídeo. Se você tiver chegado até aqui, gratidão. E a gente se encontra muito em breve para trazer mais um assunto ligado ao Fluminense aqui para vocês, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, até a próxima. Valeu!